Questão 44. A força gravitacional exercida pela Terra sobre uma unidade de massa a uma distância r do centro do planeta é F de R igual a... Tá aqui, ó. Gmr sobre R ao cubo, se R é menor do que R maiúsculo, e Gm sobre R minúsculo ao quadrado, se R maior ou igual ao R maiúsculo. Onde M é a massa da Terra, R é o seu raio, G é a constante gravitacional. A pergunta é, F é contínua, F é uma função contínua de R? Ou seja, F é uma função contínua? Isso que está perguntando, né? F é uma função contínua? Vamos analisar? Olha só. No intervalo que vai de menos infinito até R maiúsculo, menos infinito até R maiúsculo, F de R é essa lei de associação, ó, Gmr sobre R ao cubo, que é uma função de grau 1, né? Porque aqui tem um R, né? É uma função de grau 1. É uma função polinomial de grau 1. Toda função polinomial é uma função contínua. Então, F é contínua aqui nesse intervalo, tá? Agora, vamos analisar o intervalo de R maiúsculo até mais infinito. R maiúsculo até mais infinito. A lei de associação é Gm sobre R ao quadrado. Observe que esse R aqui não é zero. Nunca vai ser zero. Por que ele não vai ser zero? Por que ele não vai ser zero? Porque ele nesse caso aqui ele é maior ou igual que o raio da Terra. Então a gente não tem problema disso aqui ser zero, né? O raio da Terra é um número positivo. Então R é positivo. Logo, F também é contínuo aqui nesse intervalo. Se existir algum ponto de descontinuidade, esse ponto de descontinuidade é exatamente quem? O R, tá bom? Então vamos verificar se é contínua ou não em R. Vou verificar se é contínua ou não em R minúsculo igual a R maiúsculo. Então vamos lá. Vamos inicialmente calcular o F de R maiúsculo. F de R maiúsculo. Então você vai usar essa lei de associação aqui, ó. Se R maior ou igual a R maiúsculo, né, o raio da Terra, a lei de associação é essa aqui. O que você tem que fazer? Substituir esse R minúsculo por esse R maiúsculo. Vai ficar o quê? Gm sobre R ao quadrado. Gm sobre R ao quadrado. Esse é o F de R maiúsculo. Agora eu vou calcular os limites laterais. Limite de F de R quando R tende a R pela esquerda. Quando R tende a R maiúsculo pela esquerda. Bom, então nesse caso aqui, o R é menor do que o R maiúsculo. Então, R menor que o R maiúsculo, essa é a lei de associação. Isso vai ser o quê? Limite, quando R tende a R maiúsculo pela esquerda, de Gmr sobre R ao cubo. Bom, como esse aqui é uma função polinomial, lembre que a variável é o R minúsculo, é uma função polinomial, o limite, para você calcular esse limite, basta substituir esse R minúsculo por esse R maiúsculo aqui. Isso vai ser igual a quem? A Gmr, R maiúsculo sobre R ao cubo, né? R maiúsculo ao cubo. Esse simplifica com esse, vai dar o quê? Gm sobre R ao quadrado. Opa, tá dando a mesma coisa, né? Então, no mínimo, F é contínuo à esquerda de R maiúsculo. No mínimo, isso está acontecendo. Agora, vamos ver a direita. Limite, quando R tende a R maiúsculo pela direita, de F de R. Tá? Nesse caso aqui, o R minúsculo é maior do que o R maiúsculo. O R minúsculo é maior que o R maiúsculo. Qual é a associação? Essa aqui. Então, esse é o limite, quando R tende a R maiúsculo, de Gm sobre R ao quadrado. Aqui a gente pode encarar como sendo uma função racional e o denominador aqui nunca vai zerar, porque eu estou considerando os R's tender a R maiúsculo pela direita, né? E esse R maiúsculo aqui é um número positivo. Então basta substituir esse R minúsculo aqui por R maiúsculo aqui, tá? Isso vai ser Gm sobre R ao quadrado. Então, os limites laterais, tá vendo? Existem e são iguais. Logo, limite de F de R quando R tende a R existe. E, além disso, vale o F de R, ó, exatamente igual ao F de R. É o F de R. Tá? Então, o que a gente acabou de mostrar aqui para vocês? A gente acabou de mostrar que a função é contínua
em R minúsculo igual a R, em R maiúsculo, tá? Então, respondendo o problema, essa função aqui é uma função contínua de R? Sim, em todo o seu domínio, sem problema nenhum, tá bom? Questão 45. Para quais valores da constante C a função f é contínua em R, né? A função f é essa aqui, ó, f de x igual a cx ao quadrado mais 2x se x menor do que 2 e x ao cubo menos cx se x maior ou igual a 2. Muito bem, vê se você concorda comigo. No intervalo aberto de menos infinito até 2, a função f é cx ao quadrado mais 2x. Qualquer que seja o c, cx ao quadrado mais 2x é um polinômio. E todo polinômio é contínuo. Então, nesse intervalo aqui, qualquer que seja c, a função é contínua, sem problema nenhum. Bom, agora vamos analisar o intervalo de 2 até mais infinito. Intervalo aberto, tá? De 2 a mais infinito. No intervalo aberto de 2 a mais infinito, a função vale x ao cubo menos cx, que qualquer que seja c é um polinômio, e todo polinômio é contínuo. Então, se a gente analisa nesses dois intervalos, c pode ser um número qualquer que seja c, a função é contínua. Mas onde está o problema? Onde está o problema? O problema está exatamente em x igual a 2. Eu devo determinar aquele c que torna f contínua em x igual a 2. Esse c que vai ser a resposta do problema. Tá? Então, devagarzinho para a gente entender esse negócio, hein? O que tem que acontecer para f ser contínua em x igual a 2? Tem que acontecer isso aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a 2 tem que ser exatamente igual ao f de 2. É isso que tem que acontecer. Bom, mas essa é a definição de continuidade, né? Definição de continuidade. Se o limite de f de x quando x tende a 2 existe, né? Nesse caso aqui existe, então o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda também tem que ser igual ao f de 2. Estou pensando em continuidade, né? Na definição de limite está lá escrito, o limite de f de x quando x tende a 2 existe. Se existe esse limite, esse aqui existe e os dois são iguais. Muito bem. Bom, olha só. Agora, o que é o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda? Ou seja, qual é o comportamento da função quando x se aproxima de 2 por valores menores do que 2? Ó, por valores menores do que 2, o f de x vale o quê? Cx ao quadrado mais 2x. Então, você faz assim. Isso aqui vai ser o limite quando x tende a 2 pela esquerda de cx ao quadrado mais 2x. Isso tem que ser igual ao f de 2. Como é que a gente calcula o f de 2? Ó, se x é maior ou igual a 2, a lei de associação é essa aqui. Como é que você calcula? Onde tem x, coloca 2. 2 ao cubo menos c vezes 2, ou 2c. Estou calculando o f de 2. Bom, como eu calculo o limite de cx ao quadrado mais 2x quando x tende a 2 pela esquerda? Isso aqui é um polinômio. Para você calcular o limite quando x tende a 2 pela esquerda, basta substituir o x por 2. E aí você obtém c vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Estou substituindo o x por 2. Isso tem que ser igual a 2 ao cubo, 8. Que mais? Menos c vezes 2 vai dar o quê? Menos 2c. Um pouco mais. 2 ao quadrado dá 4 vezes c dá 4c. Deixa eu fazer aqui agora, hein? Vou fazer aqui, ó. 4c. Aqui 2 vezes 2, 4. Igual a 8 menos 2c. Um pouco mais. Agora isso aqui vem para o primeiro membro, né? Vai ficar 4c mais 2c igual a 8 menos 4. 4c mais 2c dá 6c igual a 8 menos 4 dá 4. E o c vai ser 4 sextos. Que dá para simplificar ainda por 2, né? O c vai ser 2 terços. Pronto. Então, o c que torna contínua a função f é 2 terços. Tá bom?